Bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Psicanálise Infantil e nós vamos tratar agora da segunda tópica de Freud. A segunda tópica, tal como a primeira, também vai trazer à existência três instâncias psíquicas diferentes, porém com um certo dinamismo, que não estava presente na primeira tópica. Trata-se do id, ego e superego. São nomes extraídos do latim, que significa isto, eu e super-eu. A formação do id, ego e superego como instâncias psíquicas, ela fica muito mais fácil de ser compreendida à medida que você vai entendendo a lógica do raciocínio que geraram cada uma dessas instâncias, né? Também trata-se de uma teoria, obviamente, porque nós estamos tratando do abstrato, mas Freud lança com muita propriedade essa teoria que vem sido comprovada aos pouquinhos pela neurociência à medida que ela vai evoluindo. Mas vamos lá. Bom, para entender essa formação, nós primeiro precisamos entender um pouquinho de como seria uma formação psíquica perto de uma completude que passa da completude para a falta. Todo o psiquismo ele gira em torno de uma espécie de falta. Nós estamos sempre buscando algo que nos falta e tentando completar esse algo. Supõe-se então daí que existiu uma experiência muito primitiva de completude. Alguns teóricos vão dizer que essa experiência poderia ser até a vida intrauterina, onde a criança ela não tinha determinadas angústias, como por exemplo fome, sede, frio, uma vez que toda a alimentação era feita através do cordão umbilical, corrente sanguínea, e a temperatura do corpo da mãe é uma temperatura constante. E o embrião sendo desenvolvido nesse universo interno que é o útero, ele acabou por desenvolver-se numa espécie de sistema onde tudo vinha muito automaticamente até ele. Tudo o que ele precisava para se desenvolver já estava ali disponível e acessível ao embrião. Também vem aquela ideia de que o embrião, o sujeito, o organismo que está presente, ele está ligado ao outro organismo, que é o organismo da mãe. De forma que o útero, que é o universo conhecido por aquele embrião, ele está ligado ao próprio embrião de maneira orgânica, não havendo ali uma grande separação entre esse indivíduo e o mundo à sua volta, já que eles estão, repito, organicamente ligados. Todo o problema começa a partir do nascimento. A partir do nascimento há uma ruptura e alguns traumas sucessivos ocorrem. Primeiro, a própria mudança de ambiente de uma maneira brusca e imediata. A criança perde o seu universo, o seu mundo, e é lançado agora em um novo mundo totalmente diferente. O mundo externo ao mundo da mãe, ao interior do corpo da mãe. Um mundo que a temperatura oscila, então ela passa a sentir frio e sentir calor. Um mundo em que a alimentação não ocorre o tempo todo via cordão umbilical, então ela começa a ter que ingerir o seu alimento, quebrar o alimento no estômago, absorvê-lo no intestino, lançá-lo na corrente sanguínea para que ele possa ser levado até as células, de uma maneira que começa também a surgir uma notificação da mente dessa criança, informando que o estômago está desprovido desse tipo de nutriente. Um alerta dizendo, olha, não tem nutriente aqui para poder ser quebrado e distribuído para as células, que é o que a gente conhece como fome. Então a criança passa a sentir fome, passa a sentir sede, como uma espécie de aviso, de notificação emitida pelo seu cérebro para o seu corpo através de enzimas, que vão gerar, na verdade, essa sensação de fome e remete a uma espécie de falta.
a falta daquela completude que existia na vida intrauterina. Então nós temos aqui uma criança que passa desde o nascimento a ter falta. Um segundo ponto é que ela estava ligada ao seu mundo de maneira orgânica, de forma que não havia diferença entre ela e o outro, que é o mundo. Aqui nós vamos considerar outro como sendo tudo aquilo que não sou eu. Então, nesse mundo intrauterino, o eu e o outro estão unificados, né? Quando a criança agora sai, ela perde essa unidade do corpo da mãe e ela começa a perceber justamente através dos cuidados parentais. Trocar a fralda, dar a mamadeira, dar banho, colocar no bercinho, tirar do bercinho, trocar a roupinha. Com esses manejos dos cuidados parentais, é que a criança começa a perceber que tem uma parte dela que é indivisível. A cabeça, os braços, o corpo, o tronco, as pernas, essa parte sempre está presente. Mas tem uma outra parte dela que às vezes some e volta, como por exemplo o seio da mãe, os braços da mãe, a cama onde ela deita, a roupinha que ela usa. Então ela começa a entender que essa parte que nunca desaparece, que nunca se divide, é o eu. É aquilo que vai formar quem eu sou. A noção de eu compreende esse ser marcado por essa borda e que nunca se desfaz. E tudo que não constitui esse eu torna-se, portanto, no outro. O outro é aquilo, então, que pode estar perto e também pode se ausentar. E ele vai entender, pela primeira vez, a mãe como um outro, o berço como o outro, a cama como o outro, tudo que não sou eu é o outro. Surge, então, a noção de eu e a noção de outro. É a essa noção de eu que nós vamos chamar de ego. Ou seja, a formação do ego vai surgir a partir dessa noção da existência de um ser não divisível, de um ser inteiro que não se desfaz. Isso é o meu eu, certo? E o que existia então antes do eu ser constituído? Já que ele vai ser constituído à medida que os cuidados parentais vão sendo exercidos sobre a criança. Então, antes desses cuidados parentais acontecerem, o que existia antes do eu era o isto. Por isso que Freud vai dar o nome de id. Então, a gente já nasce com um id e pelos cuidados parentais e a percepção do mundo externo, nós vamos aprendendo uma constituição do eu. Certo? O isto e o eu. Antes do eu só existia o isto. Como antes do eu o que existia era só a falta que a gente já mencionou, a falta da completude, a falta daquela constância, nós dizemos então que o id ele é baseado na falta. E toda falta gera desejo. Porque todo desejo é um produto da falta. Então, nós deduzimos a partir disso que o id, ele é um depositário dos desejos. Desejos esse que começam desde o nascimento. Porém, esses primeiros desejos, esses desejos mais primitivos que a criança tem, eles são desejos de sobrevivência, de manter-se vivo, certo? Então há uma certa pulsão voltada para a sobrevivência que Freud vai denominar de pulsão de autopreservação, que mais tarde ele vai também chamar de pulsão de vida, que é para diferenciar de uma nova pulsão que ele vai descobrir, né, e nominá-la de pulsão de morte. Então eu tenho aqui o id como sendo o detentor das pulsões. Pulsão para realização de desejos.
Desejos esses que começam como os desejos de vida, preservar-se vivo, manter-se vivo, e logo depois vai sendo também a matriz de outros desejos à medida que o ser vai evoluindo e vai se tornando mais faltante e também mais desejante. O problema é que esse id, ele, cheio dos seus desejos, busca uma satisfação. A pulsão que leva o desejo consigo, ela visa uma descarga, visa um gozo, uma realização, certo? E o ego é esse ser que realiza tudo isso. Bom, dessa forma, nós temos então a criança desejante, que agora já sabe uma base, uma ideia de um eu, já tem a ideia de um eu e de um outro. E dentre esses outros que existem, existe um deles que lhe torna um objeto vital de desejo, já que o desejo é de sobrevivência. A pessoa que exerce a função materna proporciona essa sobrevivência. Ou seja, eu tenho então uma pessoa exercendo a função materna e permanecendo, permitindo, através dessa função, que a criança permaneça viva. Por isso ela se torna então o objeto de desejo, objeto onde o desejo se realiza, o objeto de desejo da criança, que é essa mãe funcional, certo? Então a mãe surge como um primeiro objeto de desejo da criança e forma então uma simbiose mãe-bebê, onde eu sou eu, a mãe é o outro, mas eu desejo a mãe e a mãe deseja a criança para ser a mãe. De forma que há um conluio entre uma pulsão, um desejo pulsional e um objeto onde esse desejo se realiza, formando essa ligação simbiótica mãe-bebê. Acontece que a mãe também não é só mãe, ela existe ali também uma mulher, um adulto, que tem outros desejos na vida, e um dos desejos está voltado para o seu cônjuge, E logo a criança vai perceber que o pai, apesar de ser legal, de ser amigo, de ser presente, de estar muito próximo, ele tem desejo pela mãe. E também descobre que a mãe tem desejo pelo pai. E isso lhe soa como algo perigoso, porque se o pai tem desejo pela mãe e a mãe é um objeto vital, se eu perder o meu objeto vital para o pai, eu morro. Por causa dessa fantasia é que a criança se lança numa disputa com o pai pela posse da mãe. Isso se dá em torno dos 3 anos e meio de idade, que a gente vai chamar de complexo de Édipo. Então nós temos o período que antecede o complexo de Édipo, a simbiose mãe-bebê. A mãe deseja o bebê e o bebê não tem a percepção do pai como um risco. E esse complexo é chamado de complexo narcisista. Ou seja, a criança acredita que um outro gira em torno de si. E isso vai gerar o narcisismo. O outro gira em torno do eu. Eu sou o centro do universo. E o mundo da mãe proporciona isso ao bebê. E tem que ser assim. Até que a maturidade desse bebê vai aumentando e ele consegue perceber um desejo da mãe pelo pai e do pai pela mãe, e aí sim que vai surgir o pai como uma espécie de ameaça. E quando ele começa a disputar com o pai, se ele ganha essa disputa e ele continua, se perpetua como sendo o objeto de desejo da mãe, ele permanece no mundo narcisista, onde tudo gira à sua volta, e vai ter uma série de consequências a partir disso, voltada para frustrações entre realidade e fantasia. Mas se ele perde para o pai, porque o amor entre pai e mãe é muito grande, há uma cumplicidade entre eles, o bebê entende que o pai é uma figura mais forte que o derrotou nessa disputa. Por mais que ele tentasse ter a posse da mãe, a presença do pai era um constante não. Você não consegue. Então as pessoas entendem isso de uma maneira tão errada que às vezes chegam a afirmar:
a mãe é o sim, o pai é o não. E aí deduzem que cabe ao pai dizer não para o filho, enquanto a mãe diz o sim para o filho, levando para o campo educacional, e não é isso. Não se trata de um não verbalizado. O não educacional, que é verbalizado, tipo, não faça isso, não faça aquilo, não pode colocar o dedinho na tomada, não pode fazer, bater no rosto da vovó. Esse tipo de educação cabe aos dois, ao homem e à mulher, marido, mulher, pai e mãe. O que a gente está mencionando aqui é um não que existe pela presença do pai ao lado da mãe como objeto de desejo, um deseja o outro. Isso sim, esse desejo mútuo de marido e mulher, essa cumplicidade entre os dois, é que faz com que a presença do pai se torne um não ambulante para o desejo da criança. O desejo de posse, de domínio, de ser o centro do universo, é quebrado pela existência desse pai. E isso é saudável. Isso vai dar origem ao complexo de Édipo. De que forma? Logo, a menina, né, ou o menino vai perceber que esse pai é um elemento bem mais forte, capaz de vencê-lo nessa disputa. E ele vai ter a sensação de que ele corre o risco de ter outras perdas, e a perda sempre é frustrante. Para se defender dessa perda, a criança, ela deduz o seguinte: eu tenho que ganhar força. Mas se ela acabou de perder uma disputa para o pai, ela entende que a força não está dentro dela. Se a força não está dentro, a força tem que ser buscada fora. E o único objeto de força que ela conheceu até então, que foi capaz de detê-la, é esse pai presente. Então a criança precisa ter essa força do pai em si. Como é que ela faz isso? O menino, simples, ele já tem uma noção também de identidade, de gênero, e ele se identifica como sendo menino, e por causa disso ele pensa que ele pode ser o pai. E aí ele começa então a copiar o pai, entra num processo de identificação. É quando o menino quer usar a roupa do pai, torcer para o mesmo time de futebol, usar a mesma camisa, né? E para ser o pai, ele começa a querer conquistar a mãe. E esse é o complexo de Édipo que se instaura então no menino, né? Ele deseja conquistar a mãe e imitar o pai. A menina já é um pouco diferente, porque ela também tem a percepção de que ela é menina. E o complexo narcisista, que vinha sido formado até então, faz ela entender que ela também é a melhor, ela é o centro. Se ela é menina e ela é a melhor, ser menina é ser o melhor. Igual o menino também pensa, ser menino é ser o melhor. Só que agora ela tem uma crise. Como é que ela pode ser o pai e ser a melhor, se ser a melhor é ser menina? E é justamente nessa crise é que ela tem que abdicar de uma das duas ideias. Como ela não vai abdicar da ideia de ser a melhor, porque o seu complexo narcisista é mais forte, já está formado, ela abdica da ideia de ser o pai. E cria um mecanismo que supra isso. Ela começa a querer ter o pai. Já que eu não sou o pai, eu continuo sendo a menina e quero ter o pai, que aí eu vou ter a força que eu preciso ter. E para ter o pai, conquistar esse pai, ela precisa se identificar com a mãe. É o momento que a menina começa a querer usar o batom da mãe, usar o sapato da mãe, se vestir com as roupas da mãe, com um processo de identificação. Formou-se então o complexo de Édipo na menina, que alguns teóricos vão chamar de complexo de Electra, ambos baseados em mitologias gregas, certo? Da constituição desse complexo de Édipo, houve, portanto, uma quebra do complexo narcisista. O complexo narcisista imperava e agora ele é equilibrado com a chegada do complexo de Édipo. Bom, esse processo, né, do pai figurando como um não, ele permanece. A ponto disso gerar o que a gente chama de complexo de castração. Esse complexo de castração é o que vai dar uma boa resolução ao complexo de Édipo.
Ou seja, se o não da presença paterna é bem aplicado, você tem uma boa castração e logo uma boa resolução do complexo de Édipo. Se o não da presença paterna não é bem aplicado, você tem uma má castração, uma má resolução do complexo de Édipo, correndo o risco de uma permanência num complexo narcisista ou outros desfechos que podem surgir disso. Portanto, é interessante que o pai surja como figura forte e ele só o é quando vence a criança, tornando-se também um objeto de desejo da mãe e vice-versa. Sem isso, ele permanece como um objeto que não oferece risco, não é, portanto, forte e permanece como indesejado. Desse complexo de castração é que resulta a estrutura final. É o fechamento da estrutura base, formando então o que a gente chama de super ego. Temos aqui então o id, detentor da pulsão dos desejos primitivos, oriundos da falta. E temos o superego, detentor do não, detentor, portanto, do limite, da regra, da norma, da não permissão, certo? Então nós temos aqui id, ego e superego. Se eu tenho um superego que diz não, nem tudo que eu quero eu posso, mas eu tenho um id que todo o tempo quer, surge para o ego o papel de mediador. É o ego que vai dizer nem tanto id, nem tanto superego. Vai tentar fazer um meio termo para que haja um equilíbrio. E para fazer isso ele vai se utilizar da razão. Montou-se aqui então a teoria topográfica, a teoria estrutural, na verdade, né? Dentro da teoria topográfica você tem essa flexibilidade da teoria, né, estrutural, onde você tem um id, um ego, o superego. O id como mediador entre o ego como mediador entre o id e o superego. Ok? Essa é a base da psique. É claro que outros desfechos vão sair a partir daqui e que vai dar origem às estruturas que nós conhecemos hoje, mas isso é um tema da próxima videoaula, que eu aguardo vocês lá. Até breve.